Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um nosso podcast, e hoje com muito orgulho estreando um novo estúdio de gravação e trazendo um convidado muito especial que justifique essa inauguração desse novo estúdio gostosamente que estamos inaugurando. É o meu amigo Danilo, maestro, amigo, fulano extraordinário que eu aprendi a gostar e mandei bala, gostaria que fosse o Danilo. E o Danilo está aqui. Danilo, bem-vindo. Que nos dê sorte e sorte para todos. Eu até pentei o cabelo para vir aqui. Você tem cabelo, né? Então aparece de vez em quando. Esses meus assim, cabelos brancos. O que tem ainda, né? Eu penteei, entendeu? Então, Danilão, não tem roteiro, Danilo. A gente já conversou antes, nós não estamos nada combinado, que é o que faz disso aqui uma brincadeira gostosa, né? Uhum. Mas tem um começo, você precisa contar aqui, não que você é o Danilo, maestro, tal, de Oquiara, Nossa Senhora Branca, isso todo mundo sabe. Nasceu aonde, Danilão? Onde Nasci é que você nasceu? em São Paulo, olha só, na antiga, aquela maternidade de São Paulo ali, nos Jardins ali, que agora, né? Sei. Nasci em São Paulo e quando eu tinha 12 anos, mudei para São Bernardo, que o meu pai, já falecido, trabalhava no Guarujá, coisas assim, então ficou ali no meio do caminho para ir para São Paulo e voltar. Então eu fui para São Bernardo pequeno, depois mudei para São Paulo, fiquei nessa... Mas eu morei, assim, o tempo todo em São Paulo. Seu pai, como é que chamou a sua mãe? Vamos falar da família, que é o que a turma quer saber. Meu pai José... Vamos fofocar. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho. Eu sou o mais inteiro dos 3, né? Lógico. Mas, assim, eu sou o mais velho. E mentiroso, não é? Fala. Meus pais nós somos em 3, né? 3 meninos. Sei. E meu pai morreu quando eu era jovem ainda, então eu tinha 7 anos. Nossa. A minha mãe ficou com 3, o nome viúva dele? Do meu pai, José Martins Ferreira. E aí a minha mãe ficou com 3 meninos, né? Um de 7, Sandra. Ela ficou com 3. Tá viva a Sandra, não? Tá. Bom. Ela ficou com 3, um de 7, um de 5 e um de 3. Como é que chamam eles? Daniel e o Denis. Danilo é o 3D, Danilo, Daniel e Denis. Sim. Ela foi que criou os 3. E ela que criou, assim, um orgulho, né, para todo mundo, porque imagina, você criar 3 meninos, assim, de pequenos, levar isso aqui, né? Já é difícil o Danilo criar, né? Os filhos são difíceis, né, de criar, né? Mas criar sozinha... Sozinha, então, isso aí foi em 80 e poucos, imagina. Então, outra época. Você levar outra época, né? Você criar e dar... E o seu pai fazia o quê, né? Danilo? Ele mexia com construção, tá. Né? Até fez algumas coisas assim e tal, mas daí quando ele faleceu, ficou uma situação muito difícil, porque minha mãe cuidando de um monte de coisas e tal, e fez o que pôde de uma maneira brilhante, né? Ela conseguiu, graças a Deus, todos nós estudamos muito bem, ela se esforçava para a gente poder ter escola particular, então estudamos tudo isso. Bacana. Né? Eu estudei até a 8ª série em colégio particular, daí eu fiz ET, eu queria ser engenheiro. Que colégio você estudou? Fiz ET Lauro Gomes, em São Bernardo. Lauro Gomes. Então eu queria ser engenheiro. Os também vieram junto. Vieram junto, fizeram mais ou menos esse caminho, né? Então eu falei, eu quero ser engenheiro elétrico. Então aquela coisa. Daí eu peguei, entrei na ET, fiz o curso técnico, até foi curioso na ET, foi assim, eu prestei ET, né? E não passei na primeira chamada. E aí eu fui pro colegial, acho que, não sei, alguma escola particular. E tava lá um mês fazendo aula, e daí apareceu minha mãe lá, olha, você passou na ET. E um mês depois, eu atrasado, e era assim, a 3ª, 5ª chamada, não sei o quê, o pessoal falou assim, olha, o seu filho não vai conseguir acompanhar a ET, porque já perdeu muita matéria, e não sei o quê. E a mãe falou, negativo, a vaga dele, ele vai entrar, não sei o que, foi lá, brigou, né? Guerreira, brigou e falou, não, a vaga é dele, ele vai entrar, se ele precisar, ele bomba de ano. Ensinou muito, né, Guerreira? Fui lá, entrei, realmente me ferrei muito, porque, assim, era um outro nível de aula, mas consegui me formar. Sei. Né? Formou? Eu me formei técnico em eletrônica, né? Já estava trabalhando na área, fazendo essas coisas.
E aí eu prestei... Você estava trabalhando, ajudando em casa? Já estava... Não, eu trabalhava... ela arrumou também para mim um primeiro estágio na firma onde ela trabalhava, que ela também fazia... Lembra qual era? Não. Hã? Lembra qual era? Lembra? Você lembra o nome da firma, não? A Power Trans. Nossa. Olha aí. E aí eu fiz esse estágio ali... É isso que a turma quer saber, entendeu? É isso, né? Eu fiz esse estágio ali como técnico, né, de eletrônica e tal, e prestei, na ocasião, para Mackenzie, engenharia elétrica. Era o que você queria. Eu falei, eu vou seguir essa carreira e tal, e não sei o quê, só que eu estudava música, eu estudei música... Já na altura você estudava música? Então, olha que curioso. Onde é que você estudava? Quando eu tinha 10 anos, eu cheguei e fazia aula de música na escola, em Santos, onde eu morei uma época, nessa época aí de 10 anos. Saiu de São Bernardo e foi para Santos. Morar em Santos e tal. E tava ali fazendo aula de música na escola. Fazia flauta doce e tal, e eu vi a professora de música tocando piano. Eu achei aquilo ali uma coisa, meu Deus, cara, ela toca aqui tem uma música, muito mais nota, negócio muito mais... Nossa, eu apaixonei, assim. Eu falei, que coisa maravilhosa. Cheguei em casa e falei, mãe, eu quero estudar piano. Ninguém na família, assim, tinha... Só que ela sempre teve esse sonho, que o filho estudasse. E ela falou que ela ficou chocada, pegou eu no braço no mesmo dia e levou ela na escola de música em Santos e matriculou. Especial, hein? E me matriculou. E eu, do jeito que eu sou, as pessoas me conhecem, que eu sou aquele cara que vai, que quer fazer e tal. Eu comecei a fazer as aulas e me dedicar e, assim, peguei lá o primeiro livro de piano e devorei aquilo ali em um mês. Prazer, né? O prazer de fazer. Um mês. Era coisa de... Quando chegou em 6 meses que eu estava fazendo aula, ela falou assim, olha, o seu filho tem um talento, porque ele já está como se estivesse no 3º ano, já está tocando. Legal, cara, olha. Ele tem uma facilidade grande para tocar e tal. Mas você tinha um professor, lógico. Era a professora de piano desse conservatório. Você lembra dela? O nome dela? Não vou lembrar, mas era o Conservatório Musical de Santos, onde eu estudei isso aí, 80 e poucos. Então eu fiz lá o meu piano divertido lá, que eu acabei aquilo ali, pegava na aula, lia, tirava e ia fazendo, né? Você já sabia ler música? Fui aprendendo nessa aula de música. Não era cifra, escola. Não, era nota musical. Não, nota é chique. O piano é profissa, profissa, o negócio profissa. E aí eu comecei a fazer aquilo, tocando piano, e nossa, e vai as músicas mais difíceis, agora eu quero aprender essa e vai aquilo. Daí nós mudamos para São Bernardo de volta, na mesma casa, voltamos à casa antiga. E comecei e aí fui fazer o conservatório lá. Então, tô te falando aí de... Em São Bernardo? Em São Bernardo. Tô falando aí que eu tinha 10, 11 anos. Depois estudei dos 11 aos 14, alguma coisa assim. Fiz lá, tava fazendo lá os anos de piano e tal. Daí, simplesmente, que chegou na adolescência... Então, só fazendo esse parênteses, que já vou voltar e vou encaixar essa história. Que continuou, né? Que continuou. Quando deu 14 anos, que eu já tava mais, assim, avançado, tocava um pouquinho... eu falei, não quero mais saber de música. Não, você... Você gosta de música e não sei o que e tal. Parei. E fui pra fazer a ET, entrei na ET e tal, comecei a fazer lá. Me formei, tô lá trabalhando, fiz estágio, prestei, vou fazer engenharia. Passei na Mackenzie, primeira chamada, nome no jornal. Olha que legal! Minha mãe, meu filho vai ser engenheiro, que coisa mais legal! Engenheiro eletrônico, que coisa, que maravilha! Não é qualquer engenheiro, não, é eletrônico. Um negócio assim, maravilhoso e tal. Peguei o jornalzinho, olhei, falei assim... Não é isso. Não vou fazer isso. Nossa Senhora. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não vou fazer faculdade. Imagina a tua mãe. Eu vou estudar música. Nossa Senhora. Sério? A tua mãe não Como você vai estudar música? Você é louco? A tua mãe não 17 anos. Não te pôs de castigo, Você vai estudar música? Você é doido, cara. Naquele tempo ia de castigo, né? Não é? Você é doido? Eu falei, vou estudar música. Mas como assim? Não, vou estudar música, não sei o quê. Peguei, sentei, meu irmão tinha continuado fazendo piano. Eu falei, teu irmão já estava estudando piano? Meu irmão estudava, os dois tocavam um pouquinho, mas o mais do meio, que é o Daniel, continuou tocando piano e estava fazendo aula. E aí eu peguei as músicas que ele estava fazendo e falei, não, eu quero estudar aqui, fui aprendendo e tal.
E comecei a ler de novo, relembrar e fui fazendo. Foi tal. Junto. Quando eu voltei para o conservatório para dizer que eu queria fazer aula de piano, a professora falou, olha, mas para você prestar, aí começa as coisas, né? Para você prestar, você vai ter que se dedicar muito. Eu falei... Deixa comigo. Eu voltei em questão de 2, 3 meses. Ela falou assim, olha, você tá no nível como se você não tivesse parado de estudar. Bom. Esses 3, 4 Quando anos a que gente você faz parou... com prazer é outra coisa, né? Parece que você continua estudando. Faz com prazer. Você tá avançado. A motivação assim. é outra, né? A motivação é outra. Em qualquer função, né? Mas na música é essencial, né? Porque você tocar todo dia, né? E aí eu tava ali primeiro aluno do conservatório, então um cara que vai ser um talento e não sei o que lá, estudando, muito doido e tal. E fui lá e fiz a prova na USP, porque aí eu falei, não, agora eu vou estudar na USP música, ponto, vou estudar e tal. Olha, mas é muito pouco tempo para se preparar, 1 ano só, você não sabe. Eu fui com a cabeça e com tudo, estudei, fiz lá o que tinha que fazer. Fazer vestibular. Vai ser vestibular, porque assim, a faculdade de música, diferente de outras faculdades, você tem que se preparar. Então, não dá para você falar assim, eu quero aprender música, e você vai na USP para você aprender música. Não esquece. Tem uma prova prática, né? É a prova prática. Né? E assim, eu tô te falando que há 20 anos atrás, como a gente é mais velho, né? Você é muito mais velho que eu, mas eu não. Mas não é o caso agora. Sou jovem. Você é jovem. Não, juventude estendida. Né? Então, nessa época... Eu sou muito mais velho. Quando eu entrei na USP em 96. Então, em 96 eu entrei na USP. Nessa época, a prova prática, assim, era uma prova que, assim, para qualquer, assim, estudante de música, aluno, hoje é uma prova que você fala, cara, não dá. Então, tinha que tocar uma peça do Cravo Contemporâneo, tocar uma sonata de Beethoven, tocar não sei o quê. Assim, era top mesmo. Não dá. Não dá para uma pessoa... quase para entrar na filarmônica, na sinfônica. É uma prova muito mais, que assim... é bom, né? Tem sem que contar a prova... Seleciona, né? Prova teórica. Então, assim, não dá para um aluno que... sei lá, menos de 5, 6 anos estudando muito bem o instrumento, não vai nem pensar em prestar uma prova dessa. Né? Precisa mesmo ficar pronto para o exame. Que é uma peça pesada, não é para brincar, não. Né? Não. Até eu acho que lá na faculdade mesmo, para o professor ter um aluno já pré-preparado, né? Quer dizer, é um desenvolvimento, né? E se via isso muito, mesmo? Né? Exatamente, se via muito isso como uma especialização. Então, assim, olha, você já fez tudo do conservatório, aqueles anos todos. Tocar, você sabe, aperfeiçoar, né? O teu padrão artístico. Né? Aí depois que você fez isso, agora vou me aperfeiçoar. Aí você vai para uma faculdade. Isso era esse modelo, falando de 20 anos atrás. E daí eu fiz a prova da USP. E eu estava muito apreensivo, porque assim, não tinha muito essa dimensão do nível que eu estava. Eu estava no Conservatório de São Bernardo, que era o primeiro aluno, mas eu estava indo para a USP, que era a faculdade mais conhecida e renomada do Brasil. Sem dúvida. Né? Um nível de alunos muito alto e tal. Fiz a prova e o maestro, já falecido também, Tony, né, que estava na banca, eu toquei lá uma peça de piano super virtuosística e tal, que era livre escolha, que eu prestei para regência, eu não prestei a prova de piano, prestei para regência. Ele viu eu tocando, aí ele falou assim, quantos anos você toca? Eu falei, olha, eu estudei quando era jovem e agora eu retornei esse ano. E ele falou uma coisa assim, ficou falando um monte de coisas, mas ele falou uma coisa que eu fiquei intrigado, que ele falou assim, você tem que estudar música. Eu tô fazendo uma prova de faculdade na USP e você vai me falar que eu tenho que estudar música. Eu sei tocar. Então, peraí, eu não tô entendendo. Falei, tá bom, e saí com isso na cabeça, você tem que estudar música. Como era o nome dele? Maestro Olivier Tony. Olivier Tony. Ele é bem conhecido nessa parte acadêmica, assim, principalmente a da minha geração, era um ícone, assim, né? Ele que fundou a Escola Municipal de Música, né, e tal. E... ele é do ramo, né? E maestro, assim. E ele falou, você tem que estudar música. E tal, e aí, depois de um mês, uma coisa assim, saiu no jornal lá, eu tenho guardado esse jornalzinho lá, o meu nome aprovado de música, na primeira chamada. Eu fiquei em 20º, eu fiquei em 20º lugar na USP. Bacana. Então, assim, porque eu também estudei tudo que eu podia de música, de coisa e tal. Você foi determinado, fazer o que você gosta mesmo. Só que eu cheguei lá achando que eu era o cara, né? Pronto. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu sou o pior aluno da escola. Eu sou o pior. Assim,
Era assustador você ver o nível que tinham os alunos do segundo, terceiro, quarto ano. Era coisa assim, você fala, meu Deus, o cara indo para fora. Concertistas. Era outro nível. Não tinha nem comparação. Danilo, daí já porque a entrada é pré-adaptada para um cara que fosse desse nível, né? Quer dizer, não era para ninguém ficar lá aprendendo a tocar piano. Quer dizer, realmente já era um sarrafo mais em cima. E eu fiquei muito assustado. Eu falei, olha, agora eu tô aqui, agora eu tenho que ir. Daí eu comecei a me estudar muito mesmo, né? Depois, quando eu me formei, eu dava essa mesma lacuna para quem entrou. Quanto tempo? Eu fiquei, o curso todo, são 6 anos. Você fez o curso de regência? Fiz o curso de regência, 6 anos. Foi aí que você se diplomou maestro? É isso? Na realidade, o que eu fiz? Eu dei uma roubadinha, porque quando eu estava no 4º ano, eu já me achava muito bom. E eu já estava meio sem paciência, porque eu falei assim, eu vou ficar mais 2 anos aqui e eu quero trabalhar, quero fazer minhas coisas. Eu não tenho mais nada para aprender, é isso, né? Não tem mais nada para aprender. Eu me sentia um pouco de prisão. Quando eu estava no 4º ano e eu via assim, que eu ia aprender, o que eu estava ali, eu falei, eu já tenho uma bagagem suficiente para eu me virar. E daí o que acontece? O curso de piano era 4 anos. E o curso de regência era 6. E eu estava no 4º ano, na metade do 4º ano, apareceu uma oportunidade que era de fazer a migração do curso. E eu tinha que trocar de regência para o piano. Só que o que exigia, de novo, o nível que exigia de piano era mais alto do que de regência. Então, para regência eu estava tranquilo. Natural. Regência eu estava tranquilo. Só que o de piano eu precisava... Daí o que eu fiz? Eu fiz todo um rolo lá, provei para os professores que eu estava pronto, tanto que eu estava dando aula, eu fui convidado para ser monitor de dar aula de piano para os primeiros do ano, então eu falei assim, olha, se vocês me colocaram aqui como monitor para dar aula para os primeiros anos, significa que eu tenho aula nível para ser pianista. Então já foi o primeiro argumento que eu fiz. Né? Tentou fazer a cabeça. Que eu fui, inclusive, trabalhei. Fazer a cabeça do pessoal. Foi, e eu fiz uma reunião com eles para explicar isso. Aí eu falei, segundo, além dessa parte, eu tenho qualidades de pianista, porque eu toco, faço aqui, fiz concerto, eu fiz o primeiro concerto de piano feito na Universidade de São Paulo. Aonde? Foi feito um concerto lá na faculdade, porque na época a orquestra sinfônica, a orquestra de câmara da USP, ela foi formada. Então, os concertos eram concertos de obras de Bach e tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei com o maestro Tony, que era esse daqui, falei, por que a gente não faz um concerto para piano aqui na USP? Porque nunca tinha sido feito. Não? E daí eu fui o primeiro aluno a fazer um concerto de piano na faculdade de USP. E esse dia foi, inclusive, o João Carlos Martins foi lá me assistir, porque era um concerto, o irmão dele era o meu professor, que é o José Eduardo Martins. E o irmão convidou o irmão para falar, olha, você não quer ir lá assistir um aluno meu que vai tocar o primeiro concerto de piano, um concerto que você também foi o seu primeiro concerto lá na USP, e ele foi lá me assistir. Bacana. Sentou, imagina que eu vou lá dar o concerto, Danilo, primeiro pianista lá na USP, vai fazer um concerto de piano. O cara entra e vai de cara... Você foi de black, não? Foi de todo bonitão. O cara chega, quem que é o primeiro que está sentado ali na frente? João Carlos Martins. Aí eu... Tremeu, não? Não, já falei, o cara tá sentado aqui na minha frente. A primeira nossa já saiu assim. Deu aquele medo, né? Daí fizemos o concerto, foi um sucesso. Aí ele veio conversar comigo, deu os parabéns, me deu um CD. Eu falei, me dá um autógrafo. Eu tenho um CD autografado do João Carlos Martins, desse primeiro concerto, que ele gostou muito do jeito que eu fiz lá e tal, não sei o quê. E fizemos. Então, tudo isso favoreceu que eu pedisse essa transferência do curso para eu encurtar o tempo de casa, porque eu estava 6 anos, eu falei, eu vou casar aí. E aí eu consegui fazer essa mudança e concluir em 4 anos a faculdade de música. Eu falei, pronto, agora eu tô pronto. Mas você tinha regência já? Eu já tinha feito, já fazia aula de regência, já regia. Uma coisa, aí você estava solteiro? Sim. Aí você bolou o quê? Como é que você foi para a música assim, profissional? Quer dizer, porque hoje você tem o coral Nossa Senhora do Brasil que você montou, você tem um casamento com a Rita Del Chiaro, você tem o coral Del Chiaro também. Então você tem 2 corais, o Del Chiaro e o Nossa Senhora do Brasil. O Nossa Senhora do Brasil você montou
para que a igreja tivesse um coral. Com ensaios diários e tal, você mistura um pouco e vai tocando a vida. Mas você montou. E o Delquiar era um conjunto que você, junto com a Rita, deve ter montado também. Como é que entrou para essa área comercial? Demorou ou não? Ou você já pensava em fazer alguma coisa? Isso aí eu vou ter que voltar de novo. Vai o flashback, volta lá para trás. É então, isso aí que interessa. É isso que interessa, né? Então vamos lá. Voltando lá para a história lá da ET, lá da USP e tal. Quando? Os 4 anos você fechou e eles autorizaram. Autorizaram, fechei, peguei um diploma, peguei o diploma e falei, olha, agora sou... Eu posso. Mas aí, só que antes disso... A coisa agora é comigo. Antes disso... até para dar o contexto de onde que a gente fez. Antes disso, nós... Eu falei assim, comecei a fazer aula da USP e a minha mãe falou, olha, agora já que você quer ser músico, você vai se virar aí. Você vai ter que dar aula, você vai ter que... Mas eu vou sustentar você na USP mais 4 anos aí. A faculdade é de graça. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 17 anos. Novo. Muito novo. 17 anos. E ele falou, agora você se vira aí. Então, o primeiro concerto com 17 anos, 16, 17 Não, anos. aí eu já estava na USP, eu já tinha o quê? Uns 20, mais ou menos. Estava no terceiro, quarto ano. Mas jovem, né? Jovenzinho. E aí o que acontece? Eu comecei a dar aula em casa, então eu anunciei, falei, olha, sou professor... Tinha piano em casa? Tinha piano em casa. E eu falei assim, olha, eu sou aluno da USP, então professor com especialização na USP. Mandou fazer cartinha. Fiz cartãozinho, distribuí no bairro e comecei a dar aula em casa. E começaram a vir alunos. Você imprimia no computador, uma maneira econômica. Não, eu fazia de tudo, eu fazia maior marketing. Então essa parte de marketing era comigo. Eu saía em matéria de jornal do bairro. Nossa, agora São Bernardo conta com... E era verdade, não tinha aluno da USP em São Bernardo. Falou, agora em São Bernardo tem um professor de música que está se formando na USP. É outro... Não é igual esses que tem por aí, entendeu? E daí comecei a fazer... Superior a Santo André. Nossa, muito superior, disputa, entendeu? Né? Muito superior. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer aula e eu falava, e a minha escola não é uma escola qualquer, eu tenho 5 aulas por semana. Como assim 5 aulas por semana? Você tem aula de prática, depois eu dava aula de violão, não sei o quê, eu dava aula de teoria, eu dava uma aula de uma série de coisas, eu inventei 5 aulas que o cara fazia por semana. Legal. Então, era uma coisa imersiva, né? E aí eu comecei a ter aluno, aumenta. Pô, que bom. Eu cheguei a ter 120 alunos na minha casa. Nossa Senhora. A minha mãe ficava doida. E a tua mãe fazendo cafezinho pra todo mundo. E aí começou esse rolo, porque ela falou, Danilo, não tem condição. Tinha bolinha de chuva? Tinha bolinha de chuva. A minha sala já não existe mais, porque é lousa com não sei o quê, com a mesa de jantar para você dar aula. Você tomou conta. Eu tomei conta. Os 2 quartinhos do fundo que tinha uma edícula, né? 2 quartinhos de fundo eram salas de aula. E a cozinha, quando não tinha nada, nos horários que dava, aula de teoria e vai fazendo. Ela encheu o saco. A pergunta, a turma ia lá por causa do café da tua mãe ou por causa da aula? Ela encheu o saco e comprou a casa do lado e falou assim, olha, vocês vão montar a escola de música ali. E daí a gente falou, cara, vamos deslanchar. Então, Teu irmão junto nisso? Não? Meu irmão junto, também era professor, a gente tinha, sei lá, 15, 20 professores, uma coisa de doido. Foi. Uma coisa assim, era louco. Aí eu falei, agora nós vamos abrir unidades. Daí eu abri uma outra em Guarulhos, que era onde... Aí é o que eu falo, que eu conheci a Rita na USP, no segundo ano. A Rita estava na USP? A Rita estava na USP, eu conheci a Rita na USP. A Rita era a minha caloura. Então eu estava no segundo, ela entrou no primeiro ano. Ela era na classe, e aí o meu irmão decidiu fazer USP também música. E aí meu irmão entrou na USP na classe da Rita. Na classe da Rita, e foi onde eu conheci a Rita. Bacana. Aí... É o destino, né? Mas como que vão as coisas, como né? É que encaixa, né? E aí, quando rolou todo esse negócio, então a Rita dava aula, meu irmão, que é o Daniel, dava aula. A Rita já estava ajudando. Ela já me ajudava dando aula também. Eu ponho para todo mundo para trabalhar. Porque, olha, preciso de professor, então... Quem que pode dar? Você dá e... Sim, lógico. E vai pondo essa turma toda. E começamos a dar essa aula. Abrimos escritório em uma outra unidade em Guarulhos, que era onde a Rita morava, com os pais. Então, abrimos uma escola aqui, e o negócio vai indo, vai crescendo, tá indo super bem. Aí, o que aconteceu? A gente começou a perceber que
o pessoal ligava pra gente para fazer casamentos, né? Enquanto que os alunos que pagavam ali mensalmente, o cara dava calote, ficava 2 meses sem pagar e saía, e a gente bancando professor, e assim, dava uma demanda muito grande, né, de dar aula. Mas o resultado comercial não estava sendo bem administrado. Não estava sendo bem administrado. Não dava tão certo assim, sabe? A gente não sentia dificuldade. Aí esse pessoal que ligava pra gente para contratar, para fazer... Vocês tocam em casamento? Falou, olha, a gente toca. É lógico. O que você precisa? Ah, precisa de um Casamento, violino. velório, qualquer negócio. No começo era assim, casamento mesmo. A vida. Você tá ávido para fazer, né? Eu quero um violino, um teclado e não sei o quê. Não, a gente arruma. Então eu ligava para um, para outro, chamava, ensaiava os caras e a gente entregava. Só que a gente, justamente porque queria fazer uma coisa bonita e tal, a gente entregava coisa assim de outro padrão, sabe? Coisa fina, música erudita. Fazer sempre o melhor, né? Fazer o melhor. Não tinha, mesmo quando eu comecei depois a pesquisar mais tarde concorrentes, eu falava, não tem ninguém que entrega isso dentro que a gente entrega nível, desse nível. Não tem. A gente sempre, desde o começo, tá? Eu fazia casamento com 3, 4 músicos. E como é que funcionava o teu relacionamento já naquele tempo com as igrejas e tal? Eu já tinha que ter a inscrição lá, não existia? Não existia relacionamento. Não. Eu ia onde chamava e se dava. Dava. Quer dizer, por exemplo, o casamento no Brasil, vai. Casamento não sei aonde, casamento não sei o que lá. Muitas vezes eu deixei de fazer porque tem que ter hoje uma estrutura montada, as igrejas têm, é isso mesmo? Que tem os caras que são permitidos fazer esse tipo de coisa. Existem algumas igrejas... livro, sei lá. Existem algumas igrejas que têm algumas restrições, porque já cansaram de ver gente amadora que chega lá e faz qualquer coisa. Então, eu já vi diversas vezes. Veja ele... Uma coisa profissional, né? Profissional. Eu já vi de coisas... Autorizada, né? Uma coisa autorizada. Naquele tempo não tinha? Não, naquele tempo tinha, era um pouco mais assim, fechado, principalmente assim, as igrejas principais em São Paulo. Estou falando de um cara que morava no São Bernardo. Sim, e a outra em Guarulhos. E a outra em Guarulhos. Então, as igrejas em São Paulo, elas pareciam uma coisa meio inatingíveis. Porque, primeiro que você tinha que ser credenciado, para se credenciar você tinha que ir lá, esse credenciamento que eu estou falando, tinha que ter, né? Você tinha que ir lá conversar, ser conhecido, ter já uma certa bagagem, porque senão você não fazia, simplesmente, você não podia nem entrar. Já tinha um nome de... Não, aí o que a gente fez? Nome comercial, não tinha ainda. Aí como que aconteceu essa história toda? Quando a gente decidiu que a gente ia migrar de área e a gente ia fechar a escola e ia virar uma orquestra, a gente chamou Orquestra Del Chiaro. Isso aí tô falando de 2001. A gente falou assim, nós vamos chamar Orquestra Del Chiaro. Então eu fiz um folhetinho todo bonitão e tal. Falei, agora nós vamos fazer isso aqui. E aí comecei a vir para São Paulo, um amigo meu... Por que Del Chiaro? Sobrenome da Rita. Da Rita. E aí tinha um amigo meu que tinha uma casinha, um escritóriozinho aqui do pai, que era meio... Não usava muito aqui na Alameda dos Guaicanãs, no Planalto Paulista. Que foi o primeiro tipo escritorinho que da Del Chiaro. Montada, recém-montada. Tô falando isso aí em 2001. A gente vinha ali atender. Eu vinha só para atender. Que legal, né? Vinha ali para atender. 2001, cara. Nossa Senhora. 24, nós estamos com 23 anos aí que a gente falou que eu já tenho contrato assinado com esse nome. É uma vida, né? Já fazíamos antes, mas assinado com esse nome eu tenho contrato que prova isso, né? Daí começamos a fazer propaganda e tal. Daí eu lembro até hoje, assim, o primeiro casamento que a gente fez ia fazer em São Paulo, entendeu? Vamos fazer um casamento em São Paulo, olha só, não sei o quê. Então, foi um buffet, inclusive, que nem existe mais. Vamos para São Paulo e tal. E fechamos, assim, 4 músicos. Nossa, 4 músicos, que coisa, né? Assim, completo, né? Pagava antes. E tal, e fizemos, e caprichamos e tal, e começou, aí a coisa foi. E nesse meio tempo que eu tava na USP, daí que eu comecei a namorar a Rita. Comecei a namorar a Rita, e a Rita, você que conhece a Rita, você já sabe, a Rita, ela vai depois ver esse podcast aqui. A Rita foi assim, eu comecei a namorar, e namorando e tal, só que eu não queria muito, eu ainda, tô falando de moleque, eu tinha outras coisas na cabeça, não era nem, eu nem era convertido, né? Eu tinha feito a primeira comunhão quando moleque e esqueci de Deus. Tchau.
Então, nessa época aí de 19, 20 anos, imagina, é outra coisa da vida. E a Rita queria uma coisa séria. Ela falou, olha, eu quero... Escuta, eu já tô com 20 anos aqui, tô namorando aqui, eu quero uma coisa séria. E eu ia enrolando ela. Quando deu 4 anos de namoro, ela chegou um dia pra mim e falou assim, eu quero falar uma coisa séria com você. Ou a gente fica noivo ou tchau. Ela intimou mesmo. Mas intimou sério. Eu achei que era brincadeira, mas ela falou assim, ou fica noivo... Ou sim ou não. Ou tchau. Se não ficar noivo, esquece. Vou fazer outra coisa, mas assim, não dá pra você ficar mais me enrolando. Foi uma coisa meio assim. Sim, porque ela não tem nada de burra, né? Daí eu falei, e agora? Ferrou, né? Tá bom. Então eu peguei e falei assim... Tá bom, mas não foi assim. Demorei tá bom, 2 dias pra responder. Mais tempo. Eu falei, tá bom, a gente vai ficar noivo. Fala, tá Daí ficamos noivos, né? Quando ficou mais novo, você ficamos noivos. Você foi falar com o pai dela, caramba, ou não? Então, eu acho que não teve essa... Claro, a gente já se conhecia, né? Já tinha conhecido a família, tudo, né? Mas não assim... Formal, assim. Você simplesmente comunicou que vocês iam ficar noivos. Vamos ficar noivos e tal. E aí foi. Aí passou mais 1 ano, ela falou assim... Ou casa ou tchau. Quer dizer, ela aumentou a aposta. Ela... Lógico. Truco, eu dei ela 6. Daí eu... Putz, e agora, né? Vou ou não vou? Não, tá bom, então tá bom. Aí, vamos casar. E daí a gente casou, nós casamos em 2014. 2014. Você enrolou um tempão, hein? De 2001 a 2014. Foi, é que eu te falando. 2001 não, já tinha o Deu Chiaro. A gente já tinha mas ela era professora e tal. Lógico, a gente demorou um pouquinho, assim, né? 13 anos. 13 anos. Nesse meio tempo aí, né? Que a gente casou, que foi 2014. Não, foi 2000 e... Nós estamos em 2025. Não, foi 2004. Eu tô falando 14, 2004. Não, 2004. Eu vi que era muito tempo. Não, 2004. 14 anos de rolo? Não, foi 2004. 2004, sim. E aí... como é que foi? É que 2014 eu casei com ela na igreja, porque eu não tinha casado. Ah, tá. Casou no civil, mas não casei casou no civil, fiz um casamento mais simples, mas não casei na igreja, né? E tal. E aí que... Então foi todo esse rolo. Em 2004 que eu casei e a gente já estava fazendo e tal. E aí a coisa foi muito rápida, porque eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu falei, olha, já que a gente vai fazer esse negócio sério, a gente tem que ser melhor. Não dá para fazer meia boca. E nós pegamos um dia, um sábado à noite, descobrimos a agenda, porque os corais, que eram os meus antigos concorrentes, eles divulgavam, olha, hoje nós vamos estar em tal igreja, tal, não sei o que. Eu falei, nós vamos pegar hoje, nós vamos ver todos esses corais tocando ao vivo, para ver como que esses caras fazem. E eu fui ver os concorrentes e eu falei assim, eu não acredito que esses caras estão ganhando dinheiro fazendo assim. Porque eles faziam muitos eventos, entregavam uma qualidade ok, mas eu falava, gente, eu sabia que eles cobravam muito caro. Eu falei, esses caras cobram muito caro e entregam uma coisa muito ok. Muito rala. Os trabalhos que a gente já estava fazendo já estavam num nível artístico melhor, e a gente era muito mais cuidadoso, caprichoso, sabe? Fazendo. Tomava muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Eu falei, isso aqui a gente vai fazer e vai ser rápido. E vai ser rápido. Tanto que, em 2005, estamos falando aí de 3, 4 anos... 2025 é agora. 2005. 3, 4 anos aí desde que a gente tinha começado, 4, 5 anos, a gente começou a entrar nas igrejas, fez uma, fez outra, e na época o pátio do colégio estava lançando um credenciamento, estava abrindo para eventos, que eles não faziam. Eles estavam abrindo para eventos e falaram pro seu Carito Prado, que inclusive deu muita força pra gente, a gente também ajudou, mas ele deu muita força pra gente. Nessa época, o padre dessa igreja falou assim, eu quero só as 5 melhores empresas da área. E nessa ocasião, que a gente já estava posicionado, nós entramos como a 5ª maior empresa. Na época melhor de coral, porque a gente já estava fazendo muito marketing. Você lembra os concorrentes quem eram?
que estava Olha, vivo aí? na Bacarelli, época era talvez? Alegro, Bacarelli, O Alegro Thanos, do Renatinho? Thanos, tinham, assim, e era 5, e era gente. Possivelmente Bacarelli também? Sim. E nós entramos como esses, entre 5. Só que nessa reunião que foi feita ali com coisa, eles ainda não eram muito conhecidos, porque falaram, quem que é esse Del Chiaro aí que tá pegando um monte de casamento? Você não tinha expandido nada. Tinha. Começou a expandir. Começou. E daí, quem é esse Del Chiaro aí e tal? E ficou nisso. E fomos sempre fazendo, entregando. Daí eu já tinha um escritório lá em Moema, num comercial, uma coisa bem bonita. Pegamos outra sala, fomos crescendo. Aí mudamos para uma casa e tal. E a coisa foi crescendo. Quando foi, e eu sempre falava assim, a gente tinha umas metas que eu punha na cabeça que era assim, eu falei, eu quero ser o 5º melhor. Esse dia que eu cheguei a ser o 5º melhor, eu falei assim, eu quero estar entre os 3 melhores. Quando eu falei quero estar entre os 3 melhores, deu uns 2 anos mais ou menos, a Ana Maria Braga fez um reality show de casamento. Aí o que ela fez? Ela falou assim, nós vamos escolher um casal que nós vamos dar todo o casamento grátis. Vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Vai ser o casamento... O programa vai pagar tudo. E vai ser o casamento dos sonhos. Vai ser o casamento mais bonito que vocês já viram aqui na TV. Então vocês têm que se candidatar e mandar um vídeo de vocês falando por que vocês querem casar e de onde vocês são. E o público em casa vai escolher o casal que vai ganhar. Então... Fizeram toda uma gincana, ficaram 3 casais no final. E aí era assim, olha, agora tem o casal A, B e C aqui, fulano. Você liga 0800 não sei o quê, escolhe o fulano. É um reality 0800 reality show. Tô falando isso aí, 2008. Vai 20 anos atrás. E aí ganhou um casal de Belo Horizonte, que é Mônica e Bernardo, que ganhou esse casamento todo patrocinado pela Globo. Como eles eram de Belo Horizonte, a Globo falou, então agora nós vamos em Belo Horizonte filmar as igrejas, nós vamos escolher as 3 igrejas mais bonitas e você em casa vai escolher aonde que eles vão casar. Pô, legal isso aí. Então mostrava a igreja. Eu não me lembro. Então, é antigo bacana isso aí. Saber. Muito bacana. Aí pegaram, filmaram as igrejas e escolheram que a igreja mais bonita era Nossa Senhora de Lourdes, de BH. Escolheram a igreja. O povo em casa escolheu lá e ganhou. Bom, agora nós vamos escolher a decoração. Então pegaram 3 empresas que eram as mais famosas conceituadas de Belo Horizonte e decoraram lá e falaram, olha... Conceituadas de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, falaram, nós vamos... A turma de São Paulo não entrou? Não entrou. Nós vamos ver... essa igreja decorada, as empresas vão fazer uma decoração e vocês em casa vão escolher a decoração mais bonita. E a decoração mais bonita que vai ser que nós vamos contratar para ela. Filmaram lá. Você em casa agora escolhe. Então você imagina como isso hoje, se isso tivesse hoje, que é uma ideia muito boa, como que seria o Ibope no mercado de casamento. Mexeu com o mercado. Lá para as tantas, chegou a hora de escolher a música. Na música, não tinha, assim, BH, nada disso. E aí, chegaram em São Paulo e escolheram para disputar o Del Chiaro, Alegro e Bacarelli. Que, na época, eram os três mais famosos, mais conceituados, mais requisitados, que eram os 3 de São Paulo. E o estúdio era em São Paulo, o estúdio de gravação da Globo, né? Daí o que a Globo fez? Falou assim, então tá bom, são esses 3, então nós vamos gravar esses 3 no mesmo estúdio, cantando as mesmas músicas, e vocês casas vão escolher. Aí você ganhou. Mas aí eu já vou fazer um parede, agora eu vou fazer a propaganda mesmo. Aí o que aconteceu? Fomos lá, gravamos, né? Claro que fizemos a apresentação melhor possível, porque era a mesma quantidade de pessoas que tinha que levar. Era igual, a banda igual, o coral igual, assim, as partituras iguais, tudo igual. Olha, você tem que levar X vozes, quantidade de pessoas, tocando essa música e é gravada nesse estúdio correta. E o povo que vai escolher. Ou seja, foi uma coisa justa. Justa e difícil, porque como é que você avalia, né? E nós fizemos, eu falei, nós vamos ter que fazer, assim, gente, melhor, tocar marcha nupcial e mais uma outra música, quer dizer, daí nós fomos lá, fizemos a apresentação. Quando a gravação foi ao vivo,
que eu assisti, acho que era rápido, a questão de 2, 3 dias, foi ao vivo o som. A diferença no som, na TV, era absurda. Absurda. Mas por quê? Eu não sei o que foi exatamente. Será que o arranjo? O jeito de cantar, o arranjo, a qualidade, a seleção das vozes, a turma que eu levei. Os músicos, porque assim, eu física, eu falei, cara... É o melhor. Não, você tem que ser tudo equalizado, sabe? É agora que vai. Não, eu falei, agora que vai. E deu uma diferença muito, muito grande. Daí, o casal tirava um fora. Aí o casal falou assim... Isso foi um bom tempo, hein? Foi. O casal tirou e falou assim, olha, eu gostei... Foi muito engraçado, porque a Ana Maria Braga, o Bacarelli tinha feito o casamento da Ana Maria Braga. Então tinha toda essa propaganda. Na época, eu tô te falando lá atrás, era o mais famoso, né? Hoje eu posso falar com tranquilidade assim que a gente é talvez o que mais requisitado, mais conhecido, mas antes era uma barreira intransponível. É igual você falar assim, eu sou o Nubank e o outro é o Bradesco. Não dá pra você chegar no Bradesco, entendeu? É outra... E daí a Ana Maria Braga, esse outro coral fez o meu casamento. Putz, assim, era uma coisa bem injusta, assim, pra você competir, né? E eu sou um novato de 5 anos. Ela tentou dar uma forcinha. Aí foi lá, aí chegou que, na hora que ela vai dar o resultado, ela fala assim, o Del Chiaro ganhou com 76% dos Nossa votos. Senhora, foi quase unânime. Bacana, hein? Vocês se sentiram maravilhados, né? Eles que vão. Neste dia... Foi que a coisa pegou. Eu falei assim, agora eu sei que eu posso brigar de igual para igual e entregar... E o mercado percebeu eu como uma empresa que... A publicidade que foi feita também ajudou muito, né? Eu falei, agora eu sei disso. E a qualidade que foi mostrada, né? Porque não foi uma publicidade neutra. Quer dizer, publicidade e qualidade, né? Aí se o pessoal do Pod Nosso conseguir, depois eles colocam um pedacinho aí na edição para ver como que ficou. Tem isso aí, eu vou mandar e se der certo aí vai rodar se aí. Se puder, ele encaixa. É isso aí. Vamos falar uma coisa. Como é que é a noiva pra gente... ir levando. Como é que a noiva, você tem um casamento, vai lá no teu escritório, vou casar dia tal, você tem uma programação, como é que escolhe a música? Você sugere, você já tem uma coisa pré-gravada, como é que faz isso? Quer dizer, como é que é a dinâmica disso aí? Porque tem que ser uma dinâmica, ela não vai escolher qualquer música que ela queira ou pode? Não, né? Ela pode, mas a gente criou uma plataforma, então uma coisa super inovadora que até hoje não se conseguiram replicar. Eu tenho uma plataforma onde o cliente entra, ele tem todo um cardápio musical de várias músicas, ele escolhe a música que ele tem, ouvindo as nossas próprias gravações, ele vota se ele gosta ou não, coloca um comentário na música e tal, e ele consegue, pela internet, pelo celular, ir ouvindo as músicas. O repertório ele escolhe dentro do teu cadastro. Dentro daquele cadastro. E a gente hoje tem eu quero My Way, eu opções. quero não sei o quê. Quer dizer, se tiver, você eventualmente pode colocar. É isso. Se não tiver no teu cardápio, eventualmente pode que... E a gente sempre vai acrescentando novas músicas. A noiva fala, eu quero essa aqui, uma produção nova. Música que sai e tal, um negócio qualquer. Você faz um arranjo, grava e põe no teu portfólio, é isso? É isso. Quer dizer, você trabalha hoje em todas as igrejas. Se o cara quiser casar, vou casar na São José, vou casar não sei onde, tá livre. Você já fez esse convênio. Hoje é assim, né? Você tem que ser cadastrado em várias igrejas. E eu tenho equipes em várias cidades. Então... Eu tenho equipe em outras cidades. Por exemplo, às vezes fica inviável para uma noiva fazer um casamento muito longe de São Paulo, onde é o nosso escritório principal. Mas eu tenho vários escritórios, equipes espalhadas em cidades que a noiva vai conseguir contratar também. Uma coisa curiosidade, eu sei mais ou menos, mas você que é profissional disso. Vamos imaginar, isso gera fotografia, decoração da igreja. Você é associado a alguma dessas empresas, por exemplo, Flores, o Rubens, o isso, aquilo, o Márcio, você tem alguma ligação com essa turma? Quer dizer, já mais ou menos é um pacote
pronto ou não? Não depende. Aí, não. Cada um faz o seu e você faz a música. Não tem. Não existe... De modo geral, conhece todo mundo. Sim, não tem. Cruza, não né? existe uma ligação. Assim, uma ligação comercial, não existe. Eu faço com o Márcio, eu faço com o Rubens, eu faço com isso. Não, isso é a noiva que escolhe. A noiva que escolhe e ela escolhe a música. Quer dizer, você vai onde ela quiser e a decoração ela que faz. O horário na igreja tal. Quanto isso demora, mais ou menos, o Danilo? Um casamento, você diz? Vamos dizer, eu vou casar em julho do ano que vem. Quer dizer, quanto tempo você precisa para deixar o casamento dela pronto? Vamos imaginar isso. É um processo longo, né? Um casamento, a noiva vai ter uma sequência. Isso até é um aprendizado para quem está pensando em casar. A gente ia falar do coro da igreja, você já está puxando tudo para o casamento, mas tudo bem. Então, da igreja a gente termina. Tá bom. A noiva, que é uma coisa épica, né? A noiva, ela vai casar, ela vai ter que passar por algumas etapas. Por exemplo, ela não vai conseguir casar se ela não tiver um dia. Então, ela vai ter que definir a data. Então, uma das primeiras coisas... Até ver se aonde ela vai casar. Então, ela vai ser numa igreja, vai ser num espaço. Tá, esse lugar tem a data. Então, vai ter que ter uma sequência de acontecimentos. Geralmente, você vai demorar para até você... eu tenho que definir o lugar, eu tenho que escolher isso, eu tenho que escolher a música. Então, você vai ter um tempo. Existem lugares que já tem vários profissionais ali meio que num pacote que você adianta. E tem o jeito tradicional, que olha, eu vou escolher a igreja, vou escolher o espaço, vou trazer tal decorador. Então, esse processo geralmente demora, depende do padrão da noiva. Você vai contratar uma empresa para ajudar você a fazer. Mas assim, não dá para você organizar um casamento assim, eu vou fazer em uma semana, eu vou casar. Não dá. Não dá. Você vai ter um tempo para... Por exemplo, para música. Aqui são as músicas, escolhe. Você precisa de um tempo para ouvir as músicas, para escolher. Lógico. Então... é um processo, roteiro. Música disso, música daquilo, quer dizer, tem uma música específica, Você vai fazer o vestido. Alianças, não sei o que, entrada, papapá, né? Você vai fazer o vestido, você vai ter que experimentar o vestido. Como é que você quer o vestido? A pessoa vai confeccionar um vestido para você, então demora, né? Olha, volta daqui um mês que... O teu trabalho segue paralelo a toda essa estrutura. E aí a noiva vai ter diversas reuniões para fazer. Mas curioso que você perguntou disso daí, eu me lembrei de 2 casos, assim, muito... Mas é a mesma situação, que o cliente me liga na última hora para tocar. E daí, assim, a gente falou, gente, assim, muito doido. Então, uma vez foi uma missa, os 2 casos foram missa, mas uma vez foi uma missa que a pessoa simplesmente esqueceu de contratar os músicos para tocar. Aí esqueceu. E daí ela ligou pra gente e era 9 horas da manhã. Isso aí, uma quarta-feira, 9 horas da manhã, vai. Aí a pessoa liga e fala assim, Danilo, tudo bem? Danilo, olha, não me mate. Eu já conheço vocês, que vocês já fizeram trabalhos pra gente, e eu preciso contratar você para uma missa que eu esqueci. Ficou pra minha responsabilidade, eu esqueci de contratar. Aí eu falei, tá, mas quando que é? Ela falou, você não vai me matar? Eu falei, não. Eu falei, é hoje. Hoje? Hoje? Que horas? 12:00. Você tinha 2 horas. Era 9 horas. Você tinha 2 horas para levar tudo. Eu falei, olha, eu vou ver o que eu faço aqui. Ela falou, leva tudo que você conseguir. O que você conseguir, você leva. Aí você sai ligando. Vou dizer, eu parei tudo, falei, vou montar umas pastas com umas partituras de música. Que você já tem uma base. De falar, olha, vou ver o que eu vou fazer. Me liga daqui a pouco. 2 violinos, teclado, não sei o quê. Aí saímos ali, conseguimos uns. Falei, eu vou conseguir, lá depois você me acerta e tal, não sei o quê. Daí a gente correu. Quando chegou 11:30, que a pessoa chegou na igreja, a gente tava lá tocando. Eu falei, não tô acreditando, como é que você fez isso? Eu falei, olha, cara, aí eu tenho um sistema que já manda, já dispara pro músico, não sei o quê. Mas assim, uma coisa surreal. Eu já vi, não sei se foi você que fez também, teve lá numa das igrejas, não precisa falar qual, que teve um concorrente teu que errou a data. E chegou na hora do casamento e não estava. E eu sei porque teve uma pessoa do meu relacionamento, no caso minha filha, que o cara que ia fazer o casamento fez também aquele. Quer dizer, uma coisa assim, ainda bem, né, que você foi e conseguiu fazer. Vocês fazem, o Del Chiaro faz casamentos, missa de sétimo dia, enfim, toda a festa você também participa?
você monta um a gente faz concerto, a gente faz aniversários, faz eventos de um modo geral, onde a música vai bem, vocês estão juntos. Eu queria te parabenizar por uma coisa diferente do que você fez, que é um coral, mas aí não é aquele coral comercial que é o Deu Chiaro. É a tua vida, né? Foi ali que tudo cresceu. Pelo empenho que você teve de fazer do coral aqui da Nossa Senhora do Brasil, que você começou do zero, bolou isso tudo, né? Pegou cantores, faz ensaios, faz não sei o que, isso não é fácil. E tem um belíssimo coral hoje lá, que eu já escutei, já vi, né? Não entendo muito de música, mas alguma coisa que eu entendo, quer dizer, dá para agradar muito. Então esse é um trabalho teu pessoal, né? Junto com a Rita, da Nossa Senhora do Brasil, que você anima lá as missas do nosso querido Miquelino, e é um trabalho especial que você fez, doando o teu tempo e o teu trabalho para o bem comum. Então eu queria, por isso que eu fiquei no fim de falar de Nossa Senhora do Brasil, e está aí o logo, né? Para parabenizar, não é nada de especial, porque fazer um bom coral você já tem, não é novidade nenhuma. A novidade não é só comercial. Você tem um lado aí que eu sei, isso também, graças a Deus, eu ajudei quando eu pude, não na Brasil, mas na outra, da gente fazer no tempo do Covid, que não se podia fazer nada, e eu sou prova do trabalho que você e a Ritinha fizeram, tanto na Brasil, não sei se até uma outra igreja. Então, para finalizar do nosso papo de hoje, eu queria não pedir nada, só te parabenizar por esse trabalho comercial, pessoal, e o que vocês são hoje, mas não é só comercial. Quer dizer, vocês ajudam pra caramba. Quer dizer, isso tudo é bacana, isso tudo é uma coisa motivadora, e teve um maestro, o Acarajão, acho que eu vi eu gosto muito de música, né? E ele deu uma coisa que me emociona muito, ele falou assim, vocês têm que se orgulhar, vocês são músicos. Você tem uma coisa incisiva assim, né? Bacana isso, né? Então eu queria te elogiar por isso, quer dizer, o trabalho que vocês fazem. O lado comercial é normal, quer dizer, faz o melhor que pode e tal, cada um vende o seu peixe, mas aqui não. Aqui não. Aqui não tem essa não. Aqui é ajudar mesmo. Sim, só uma coisazinha pequena, porque tinha um outro maestro que tinha começado, que chama Yuri. Ele começou esse coral, eu não sei dizer quanto tempo e tal. E daí o padre Miquelino, como que surgiu a história do Coral do Brasil? Eu comecei fazendo um coral da Capela da PUC. Eu cheguei pro padre, que é o meu padrinho, né? E falei, padre, eu quero ajudar... Quem era, João? Padre Valeriano. Valeriano, tá. Ele teve um AVC. Então, o padre Valeriano, eu cheguei para ele e falei assim, padre, eu quero... grande de liturgia, eu quero fazer, livros escritos. Quero ajudar padre Valeriano, paróquia. Um abraço. Não vendeu os livros dele. Quero ajudar a paróquia da PUC, fazendo esse trabalho de música. E eu peguei lá na igreja um grupo que foi crescendo e fazendo... E por 1 ano e meio, eu fiz essa dedicação de ir à igreja, ia lá na PUC, que é longe da minha casa, fazendo. Só que aí, o que acabou acontecendo? O padre Miquelino, nesse meio tempo, que esse outro maestro parou de ir lá na igreja, falou, Danilo, eu quero que você faça o coro aqui, né? E aí, o que acabou acontecendo? Eu comecei a fazer os 2 corais. O da Brasil... que era num horário de 6h30, e o da PUC, que era horário de 12h30. Então, eu perdia basicamente o domingo todo, e que era uma coisa que estava até prejudicando a família, até a Rita falou, Danilo, não dá para você fazer 2 corais e ir fazendo. Quando eu comecei a fazer o coro e reestruturar, e fazer no mesmo padrão que o coro da PUC, começou a ter muita demanda e tal... Eu falei pro padre Valeriano, padre, agora eu não consigo mais continuar esse trabalho aqui que eu faço, eu vou ficar só no Brasil. E deixei o Cláudio, que é um outro amigo meu, cuidando do coro da PUC, que ele, até recentemente, o coro existia normalmente. E comecei a me dedicar pro coro da Brasil. Então, só essa correçãozinha aí, que não comecei do zero. Mas, assim, do que eu fiz, de como estava, de como eu fiz para hoje, realmente foi um salto, assim... Muito grande, né? O coro, eu acho que o coro da Brasil, se a gente fosse falar,
ele é classificado como um dos principais coros paroquiais, eu acho que do Brasil. Ele faz um trabalho bem satisfatório, né, com amadores, pessoas que não são músicos. Para a turma saber, do coro não comercial, porque existem coros o próprio, eu quero, que é outro esquema, músicos profissionais, e o que você montou lá, alguma coisa para ajudar, um tenor, um aquilo, mas a maioria são amadores. Não, né? Ele tem o que a gente chama de um de cada naipe ali para ajudar, mas é pessoa lógico, que não sabe música. Né? E é isso que vale. Então, te dá os parabéns para você e para a Ritinha. Danilão, eu fiquei muito feliz de você vir. Precisa contar mais história ainda, você não contou tudo. Mas, de qualquer maneira, fala dos filhos que vocês têm, o nome deles que ainda não falamos, e dá um recadinho aí para a turma que é da música, porque vale a pena. Diz que o músico não tem solidão, é isso? Ou será que tem? Olha, é isso, né? A minha antiga professora de música falava isso, que se você tem a música, você nunca vai estar sozinho, né? Exato. Eu reformularia que se você tem Deus, você nunca vai estar sozinho, né? Deus junto. Que é o que você faz, né? Eu tenho 3 filhos, o mais velho, meu enteado, chama Felite, né? O do meio, que é o Giovanni, está com 17. E a pequena, que hoje, quando a gente gravou esse podcast, hoje é aniversário dela, faz 10 anos. Que é o dia dos namorados hoje. Nós estamos gravando no dia dos namorados. Né? Então ela faz 10 anos hoje. Então são 3 ela vai ver depois, aí. Né? Não vamos conseguir botar ao vivo hoje, mas vai ver e vai lembrar que a gente lembrou dela. Isso aí. Danilo, muito obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço, viu? Sucesso saúde aí nessa nova saúde fase, nesse novo espaço. Esse novo espaço eu possa aqui trazer que é o Comeve, né? Que eu posso trazer uma boa sorte aí para você, que sem dúvida vai. De muitos aí. Você tem sangue bom, você não veio de graça não, que você tem sangue bom. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Foi muito bom ter o Danilão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima Pode Nosso Podcast. Muito obrigado.